Olá, amigos da Sistec, bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês a partir de agora informação com credibilidade. Vamos então conferir os destaques desta edição. Vereadores são presos por extorsão, pedofilia, exploração sexual de criança e corrupção de menores. Motos colidem em Caratinga e um dos condutores fica ferido. Rapaz escapa vivo de capotamento, mas morre a seguir, atropelado por ônibus em rodovia mineira. Foi atender a celular e acabou capotando o carro em Ipatinga. Feminicídio em Alpercata. Marido mata a mulher, amarra peso de ferro no corpo dela e a joga em lago. Grande quantidade de drogas é apreendida em imóvel abandonado no bairro Aparecida, em Caratinga. Distribuição de água, conscientização e atendimentos ao público. Copasa e Prefeitura fazem evento na praça para comemorar o Dia da Água em Caratinga. E veja também, índios aimorés botocudos ressurgem em Ipanema, Minas Gerais. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. O cacique e pajé Apoema entrou em contato com a TV Sistec para relatar um aspecto interessante da vida dele. Ele e os dois irmãos são os únicos remanescentes dos índios aimorés botocudos na região de Ipanema. Um levantamento foi feito e agora ele deseja que a tribo dele seja reconhecida como patrimônio histórico do município, resgatando desta forma a cultura indígena na região. Os índios aimorés botocudos habitavam a região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Eles foram uma das últimas tribos a serem contatadas pelos colonizadores portugueses no Brasil no início do século XIX. Os colonizadores chamavam esses índios de botocudos por causa dos discos de madeira, os botoques, que costumavam usar no lábio inferior e nas orelhas. Então, Lucimar, os índios botocudos, eles eram considerados extintos, né? Até que foi feito esse estudo, que na verdade foi um levantamento histórico. Fala um pouquinho sobre esse levantamento para mim. Na cidade, eles estavam considerados extintos na região do Vale do Rio Doce, incluindo Caratinga, Taparuba, Conceição. Nessa redondeza estavam considerados extintos até então. Eu procurei a Faculdade Indígena Tupi-Guarani. Eu não conhecia, não sabia dos meus direitos, não conhecia as leis. A Faculdade Indígena Tupi-Guarani me passou uma série de orientações, me deu o curso de Direitos Indígenas, e onde depois eu vim conhecer a Associação Acocama, que fez um levantamento étnico-racial, e nesse levantamento veio todas as informações que eu não sou pertencente aos povos deles, sou pertencente a outro grupo nativo que vem a ser do grupo Tupi e Aimorés, Tupi-Guarani. Aí, como por lado da minha mãe, a minha avó era dos povos Guarani, e o meu avô que casou com a minha avó, a mãe dele era dos povos Aimorés, botocudos. Aí minha mãe veio sair com esses dois sangues, e teve eu mais três filhos, e os outros dois não tiveram interesse em buscar fazer parte dessa ressurgência. Aí eu
buscando mais informações, encontrar mais algo sobre nós ali, em contato com o secretário da Cultura, o secretário da Agricultura, a Mara Godoy da Cultura e o Antônio Bragança da Agricultura, e o Naime, diretor da escola, que tinha feito um estudo referente aos povos que viveram aqui, na região aqui. Aí, eles participaram comigo de um levantamento histórico de todos os documentos, tipo assim, do que nós tínhamos concluído ali, tudo do que a própria associação Cocama já tinha levantado ali, né? Ao povo que eu pertenço. E aí a gente veio formar um coletivo, onde veio formar eu, mais meu tio, o Nelson, que mora em Piedade, é irmão da minha mãe. Como meus irmãos não quis, aí eu fiquei na liderança, cacique e pajé, responsável. Não tinha ninguém responsável pela pajelança, aí eu fiquei responsável à frente ali, o pajé e o cacique ali, com a responsabilidade de cacique, porque o cacique é que tem que falar pelo povo todinho. Então, eu estava mais por dentro das leis todinha, eu formou aquele grupo ali, que coletivo, onde teve a votação e teve a escolha do cacique e pajé e o vice-cacique Nelson Rodrigues Silvestre, que mora em Piedade. Vocês mantêm aí na comunidade as tradições indígenas. Você pode falar para mim um pouco mais sobre essas tradições? Que nós mantém ainda a nossa cultura das garrafadas, né? E a pajelança, artesanatos, e estamos querendo recuperar, que é o mais principal, a língua, porque o idioma é muito importante e nós estamos aí. Para finalizar aqui a nossa conversa, fala para mim sobre a reivindicação de vocês e por que ela é importante. Essa reivindicação de um reconhecimento como patrimônio histórico, cultural e material do município é super importante, porque nós estávamos extintos, considerados extintos, e nós estamos aqui vivos. O indígena Poema, ou Lucimar Gonçalves, é cacique e pajé da comunidade, composta por 11 membros. E tudo que eles querem é resgatar a tradição indígena. Estamos aguardando um parecer da FUNAI, o laudo antropológico e a FUNAI onde a FUNAI demarcar uma terra que pertence a nós, pertencente à União ali, que aquela terra teria de uso nosso ali, uso e fruto nosso ali, nós estaríamos ocupando e formando uma aldeia naquele local onde vamos viver todos ali, porque isso é muito importante, que traz atração turística para o local, cultural e todos os sentidos, né? O nome dado à tribo foi Borum Protchanak, que significa pé na terra, um patrimônio histórico do município de Ipanema, Minas Gerais, que, segundo a Poema, precisa ser preservado. Um homem de 69 anos foi autuado esta semana em Ipatinga por comunicação falsa de crime. Ele procurou a Polícia Militar para denunciar que teve a carteira roubada, mas era mentira. E o idoso agora terá que responder criminalmente pelo delito. Na denúncia que havia feito à polícia, o homem chegou a dar detalhes de como teria sofrido o assalto à mão armada. Porém, conferência feita em imagens de câmeras de segurança não mostraram roubo nenhum. Apenas exibiam o idoso saindo de seu carro
e caminhando normalmente, aonde ele disse ter sido assaltado. Confrontado com a realidade, o homem confessou que havia mentido e que, na verdade, tinha perdido a sua carteira, com R$ 186 e cartões bancários. Ele disse que, sem saber o que fazer, fez a denúncia à polícia, na esperança de que pudesse reaver os pertences, de alguma forma. Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na manhã de hoje, no cruzamento da rua João Pinheiro com a travessa Jorge Coura Filho, nas proximidades da loja Água e Luz, em Caratinga. Os veículos colidiram entre si. Um dos condutores ficou ferido. Ele caiu no chão e foi socorrido por uma equipe do SAMU, com suspeita de fratura em uma das pernas. A vítima foi imobilizada e conduzida para o hospital. A localização de um corpo boiando sem vida em uma lagoa levou ao esclarecimento de um feminicídio em Alpercata, no Vale do Rio Doce. O corpo era de uma mulher que havia sido assassinada pelo marido. Um peso de ferro foi encontrado amarrado com uma corda à cintura da mulher. A vítima de 22 anos foi morta e jogada na lagoa pelo marido dela, como descobriu a polícia. Segundo informado, o casal teve uma briga no domingo, enquanto fazia um churrasco próximo à lagoa, na zona rural de Alpercata. Desde então, a mulher de 22 anos não foi mais vista. Investigado, o marido confessou ter matado a esposa estrangulada, após ela ter dado um tapa no rosto dele durante uma discussão. Depois, ele ainda a esfaqueou por 3 vezes, antes de jogá-la no lago, amarrando um tambor de freio no corpo dela, para que afundasse e não viesse à tona. Mesmo assim, a vítima apareceu boiando nesta terça-feira na lagoa, sendo encontrada por um pescador. O autor do homicídio foi preso na casa dele. Familiares da mulher morta disseram que o casal tinha constantes atritos. O acusado já possuía passagens pela polícia por agressões à esposa. Veja a seguir: dengue. Incidência da doença também sofre influência do clima. Olá, o TJS está de volta. Minas Gerais já é o estado com o maior número de casos prováveis de dengue em 2023. Os dados são do Ministério da Saúde. São 70 mil casos notificados e quase 20 mil confirmados somente neste ano. 7 pessoas morreram pela doença no estado, de janeiro até agora. As mudanças climáticas aceleram a proliferação do mosquito transmissor da doença. O diagnóstico de dengue pegou Eliana de surpresa. Após um passeio, ela começou a sentir dores no corpo e procurou por ajuda médica. Foi quando descobriu que estava com a doença. Sofri na pele, muita dor de cabeça, muita dor nos olhos, falta de apetite, estômago muito ruim, não consegui alimentar nada. A pior experiência da minha vida, porque até então eu achava que era uma coisa simples, que eu estava com a virose, alguma coisa assim, e não era. Para evitar situações como a que Eliana passou, a Infodengue, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz, disponibilizou de forma gratuita o e-book Enfrentando a Dengue nas Favelas e Periferias. O livro digital mostra como as altas temperaturas, as mudanças no ciclo da chuva e a incidência de secas favorecem o aumento de várias doenças transmitidas por mosquitos. Com esse aumento da temperatura global decorrente das mudanças climáticas, existe um favorecimento de proliferação do mosquito vetor da doença, que acaba tendo um ciclo reprodutivo mais curto. Áreas de vulnerabilidade social são as áreas que são mais afetadas por mudanças climáticas, sem saneamento básico, como eu já falei, água sem ser tratada, sem qualidade. Trazer essa análise
faz com que a gente observe que as mudanças climáticas elas estão presentes no nosso dia a dia. O desmatamento também é outro agravante, já que reduz o habitat dos insetos. A partir do aplicativo do Infodengue, é possível saber sobre a situação das arboviroses em qualquer região do Brasil. O aplicativo do Infodengue, ele é um aplicativo muito simples, que permite que o usuário possa selecionar qualquer cidade das mais de 5 mil municípios do Brasil e saber qual é a situação da dengue, da zika, da chikungunya na sua cidade. Depois do susto, Eliana se preocupa agora em alertar a população sobre os cuidados com a dengue. Vamos todo mundo junto, gente. É uma doença que a gente pode prevenir, não é uma doença que precisa de vacina, a gente precisa, na verdade, é de cuidado. O e-book Enfrentando a Dengue nas Favelas e Periferias está disponível no blog Infodengue Brasil, nesse caso, Brasil com Z. Já o aplicativo Infodengue, citado na reportagem, pode ser baixado de forma gratuita para sistemas Android e iOS. 2 vereadores do município de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, foram presos nesta quarta-feira, sob as acusações de extorsão, exploração sexual de criança, pedofilia e corrupção de menores. As prisões ocorreram durante a operação da Polícia Civil. Um dos vereadores teria coagido uma adolescente de 15 anos a gravar um vídeo com conotação sexual junto a um adversário político, também vereador, para depois extorquí-lo. Um traficante suspeito de explorar sexualmente a mesma adolescente também foi preso na operação. Os 3 investigados foram encaminhados para o presídio de Jacinto. Os nomes dos vereadores não foram divulgados. A Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, celebrou na manhã desta quarta-feira, 22, o Dia Mundial da Água. Atividades foram desenvolvidas na Praça Cesário Alvim para conscientizar a população local sobre a importância da água. No Dia Mundial da Água, crianças de escolas de Caratinga visitaram a Praça Cesário Alvim para entender a importância desse autêntico presente da natureza. Porque a gente usa ela para regar os alimentos, aí a gente consegue os nossos alimentos para se alimentar, para a gente tomar banho, lavar roupa, lavar as mãos. E também precisa para as fábricas, né, funcionarem. E também a água é muito importante para a gente poder respirar, porque se a gente não tiver as árvores, não vai ter oxigênio pra gente. Eu acho que a água ela é muito importante para a gente e para a natureza, que sem a água a gente não sobrevive. Não pode gastar a água como todo mundo faz. Sei que não pode gastar água, mas a água é importante pra gente tomar banho, para beber água, lavar roupa. As crianças aprenderam por meio de uma demonstração prática como é realizado o tratamento de água pela Copasa. A Isabel Chaves conta que sempre teve curiosidade em saber como a Copasa realizava esse procedimento. E eu sempre quis me perguntar como é que a Copasa limpa a água. Eu aprendi que a água, primeiro ela é trazida dos rios, aí ela é tratada lá, ela vai para o tanque de mistura, coloca os produtos químicos e vai passando de lugares em lugares até chegar na água filtrada, que aí tem que colocar o cloro para matar os germes e bactérias, e aí vai e passa para os nossos filtros para a gente poder beber a água. No Dia Mundial da Água em Caratinga, as crianças, além de receberem mudas para plantio, também puderam plantar uma árvore na Praça Cesário Alvim. Coloca aí direitinho. Lá ele! Agora vai juntando a terra pra cá, vai. O Coronel José Carlos de Souza, secretário do Meio Ambiente, ele conta que o Dia Mundial da Água serve para alertar a população sobre a importância desse insumo. Nós precisamos de alertar a população para se unir
no sentido de buscar cada vez mais preservar esse bem muito escasso. Nós estaremos realizando diversas atividades, como a demonstração de uma estação de tratamento de água, plantio de árvore, distribuição de brindes, distribuição de mudas, tudo criando uma simbologia em torno do dia, que é buscar a preservação desse bem natural cada vez mais escasso e tão importante para a nossa sobrevivência. Além da demonstração prática de como é realizado o tratamento de água, a Copasa disponibilizou na praça um carro para distribuir água para as pessoas que passassem por ali, além de uma agência móvel que estará realizando atendimentos dos serviços da Copasa até a próxima sexta-feira. Então, é despertar a população, né, para essa questão da conscientização, né, da preservação, do consumo consciente, né, de não lavar a calçada com mangueira, né, não desperdiçar água com lavagem de carro com mangueira, dar preferência para lavar com balde. São pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia que faz uma grande diferença. E hoje aqui nós estamos com a Mini ETA, né, que é uma mini estação de tratamento de água, que ela reflete na prática como é que é o tratamento da água. Então, uma demonstração de como que é feito todo o tratamento, como é que a água chega, né, nas nossas casas. Além disso, nós temos também uma agência móvel que faz atendimento, né, dos serviços da Copasa, seja de retificação de conta, mudança de titularidade, diversos serviços podem ser feitos aqui na nossa agência móvel. Vai ficar aqui disponível hoje, amanhã, até sexta-feira, a nossa agência móvel. Veja a seguir, ICMS. Governo de Minas anuncia novas regras para a arrecadação do imposto. O governo de Minas anunciou hoje o novo regulamento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. O tributo foi responsável por mais de 81 bilhões de reais da Receita Tributária de Minas em 2022. As mudanças divulgadas hoje vão agilizar e simplificar a vida dos contribuintes e empresas no processo para a arrecadação do imposto. Ficou tudo organizado em termos de facilidade para o contribuinte, para o operador de ICMS, achar o que ele quer, né? E assim não ficar procurando em 20 anos de publicações de decretos como ele tem que apurar e pagar o seu tributo. Essa sistematização, né, ela vai significar, de verdade, a revogação de mais de 1.100 decretos, tá? Significando que quem quiser consultar o regulamento do Estado de Minas Gerais não vai precisar procurar literalmente em milhares de publicações. Vai ter que procurar em apenas um decreto, que é aquele, 48.589. No Brasil, nós nos transformamos no país da papelada, no país dos excessos de leis, de regulamentos, de tudo, e isso tem... E está muito claro, nos últimos 40 anos, o Brasil foi uma das nações do Ocidente e do mundo que menos cresceu. Isso começa a ser quase que como uma areia no motor. Em vez de lubrificante, é uma areia que está se julgando. E as engrenagens vão cada vez ficando com mais dificuldade para girar, para poder produzir um bom resultado. Uma mulher capotou o carro na noite desta terça-feira, no bairro Caravelas, em Ipatinga, por distrair-se com o telefone celular. A condutora, de 33 anos, disse à polícia que dirigia o veículo na companhia do filho de 7 anos. Quando o celular chamou, ao atender, desconcentrou-se da direção, colidindo com outro carro que estava estacionado e capotando em seguida. A motorista teve apenas um pequeno corte no braço esquerdo e recusou o atendimento médico. O filho dela não se machucou. O veículo envolvido, um Fiat Estilo, foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran em Ipatinga, por estar com o licenciamento vencido.
Um paciente de Ponte Nova, na Zona da Mata, é mais uma vítima de morte por chikungunya, confirmada em Minas Gerais este ano. A informação, publicada na imprensa da capital, é da Secretaria de Estado da Saúde. Além do morador de Ponte Nova, outro paciente de Montes Claros, no norte de Minas, já havia morrido por chikungunya este ano no estado. Outros 13 óbitos que podem ter sido causados pela chikungunya estão sendo investigados em Minas. Entre 13 e 20 deste mês, o estado teve 1,7 mil novos casos da doença, totalizando 9.306 neste ano. Além da chikungunya, de acordo com a mesma fonte, a dengue também vem matando em Minas Gerais. Este ano, 4 óbitos pela doença já foram confirmados. Somente na última semana foram 10 mil novos casos de contágio registrados. Por causa do número elevado, algumas cidades decretaram situação de emergência e uma força-tarefa foi planejada para o combate do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e da chikungunya. O estudante de medicina que havia sobrevivido ao capotamento do carro que ele conduzia acabou atropelado e morto pouco depois, na BR-050, próximo a Araguari, no Triângulo Mineiro, na noite desta terça-feira. O jovem de apenas 20 anos conseguiu sair do veículo após o capotamento, mas ao tentar buscar ajuda na rodovia, foi atropelado por um ônibus. Ele ainda foi atendido com vida e encaminhado a um pronto-socorro de Uberlândia, mas não resistiu. A universidade em que Marcos Vinícius Moraes Silva, a vítima, estudava, emitiu nota de pesar por seu falecimento. O rapaz era de Patos de Minas. Cocaína, crack e maconha em grande quantidade e também uma arma de fogo foram apreendidos esta semana no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. O flagrante feito pela Polícia Militar foi em atendimento a uma denúncia anônima. A informação era de que um jovem de 18 anos estaria com drogas em uma casa abandonada. Durante a aproximação, a equipe policial flagrou uma pessoa fugindo do local. Ela não foi mais vista. No imóvel abandonado foram localizados e apreendidos um revólver calibre 38, 3 munições do mesmo calibre, 177 pinos e uma porção de cocaína, 30 pedras de crack, 4 pés, 143 buchas, uma barra e 7 tabletes de maconha, além de um radiocomunicador, balança de precisão e sacola contendo pinos vazios para armazenar drogas. Você sabe o que é a doença celíaca? É uma doença autoimune que ocorre quando as células de defesa imunológica atacam as células do organismo, causando um processo inflamatório. Normalmente se manifesta durante a infância, podendo surgir em qualquer idade, inclusive na fase adulta. Veja como trigo, cevada e centeio podem ser prejudiciais para quem enfrenta essa condição. O organismo dos celíacos possui dificuldade de absorver os nutrientes dos alimentos. Isso faz com que os portadores da doença sigam dietas restritas. A estimativa é que no país existam 300 mil pessoas celíacas. A doença celíaca é uma doença autoimune crônica, que tem uma tendência genética, ou seja, você já nasce com essa doença. É uma reação imunológica ao glúten e que afeta o intestino delgado de crianças e adultos. Não se adquire a doença celíaca com alto consumo de glúten. E cada pessoa precisa de um tratamento específico. Carolina é portadora da doença celíaca. Ela notava uma deficiência de ferritina contínua em seus exames e resolveu buscar o que estava causando. Após 7 anos investigando e fazendo alguns exames específicos, ela descobriu a causa. Eu tinha, assim, certos desconfortos. Esse do exame era algo muito ali sério, né, que dava para ver. Mas no dia a dia eu tinha alguns desconfortos, mas eu achava que era normal. Então eu meio que acostumei a sentir aquela dor. Então eu não desconfiava. Eu fui mesmo atrás porque eu estava vendo que os exames não estavam legais. Até então na minha crença, né, eu achava que eu me alimentava bem. Então por que não estava legal?
E aí que a gente começou esse processo, mas a princípio eu fiquei até bem ali, poxa, será que é isso mesmo? Mas depois, na hora que eu vi todo o aparato, né, tudo que ela me mostrou, aí me confirmou que realmente eu não tinha escapatória, era doença celíaca mesmo. A proteína responsável pela doença celíaca é proveniente dos alimentos cevada, centeio e trigo. Existem 2 tipos de proteína, a gliadina e a glutenina. Elas são responsáveis pelos gatilhos da doença. Qualquer quantidade de glúten, por mínima que seja, é perigosa para o celíaco. Por isso, é importante sempre buscar produtos que se adequem a essa condição. Os rótulos e tabelas nutricionais devem ser acompanhadas com atenção na hora de adquirir o alimento. A procura ela é diária. Todos os dias a gente tem esses clientes em busca desses produtos. Então a gente faz de tudo para trazer uma maior variedade possível, né, desses alimentos. O celíaco não pode comer alimentos ricos em trigo, cevada e centeio, como macarrão, lasanha, pães, biscoitos, bolos, cervejas, uísque e vodka. Quem descobre a doença na fase adulta passa pelo processo de adaptação. A dieta deve ser seguida rigorosamente pelo resto da vida. No começo foi bem difícil, sabe? No começo eu lembro que eu fiquei muito chateada, né? Porque aí eu ia ter que parar de comer determinadas coisas que eu gostava. Mas aí, com o tempo, eu acho que eu fui me conscientizando de que era um bem para mim, para minha saúde, né? O glúten para mim é um veneno. Então, não adiantava eu ficar tentando me alimentar bem, cuidar da minha saúde em outros pontos, se nesse ponto eu não estava me cuidando. Tirar o glúten do cotidiano não é uma tarefa fácil, principalmente para quem já estava acostumado. É importante se adequar para evitar problemas futuros. Óbvio, né? É difícil, não é a mesma coisa, mas a gente vai fazendo essas adaptações. E aí hoje eu consigo lidar muito melhor com tudo isso, com essas adaptações, mesmo não comendo, né, alimentos que eu gostava, que nem o pão francês, que era algo que eu gostava muito. É importante também procurar um médico e um nutricionista especializado na doença. Caso você desconfiar de ter uma doença celíaca, ou ter uma intolerância ao glúten ou uma alergia ao glúten, procure um médico e não retire o glúten por conta própria. Obrigado por nos acompanhar. Estaremos juntos de novo em uma próxima edição do TJS. Grande abraço a todos e até lá.